A nova série da Marvel no Disney Plus vai trazer pra gente apresentar um pouco melhor sobre a Coração de Ferro. Personagem essa que já tinha sido apresentada algum tempo atrás, mas que parece que caiu no esquecimento do MCU. Mas quem é essa personagem? Quem é Riri Williams? Qual é a história dela nos quadrinhos? E será que ela é tão inteligente assim quanto o próprio Tony Stark? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, em 2022 teve o lançamento do filme Pantera Negra Wakanda para Sempre, onde a gente viu que a Shuri assumiu o manto de Pantera Negra ali após a morte do seu irmão T'Challa, que foi meio que referencial à morte do ator Chadwick Boseman na vida real. O M'Baku meio que foi estabelecido como o novo rei de Wakanda, e também teve a apresentação de todo o reino de Talocan, governado por ninguém mais, ninguém menos que o Namor. Mas também teve a apresentação de uma nova personagem, que é a Riri Williams, conhecida nos quadrinhos como a Coração de Ferro, e que tinha sido prometido que teria uma série solo depois, né? Só que assim, demorou muito tempo pra isso, caiu meio que quase no esquecimento dos fãs ali também, muitas pessoas nem se importaram direito também, e parece até que a própria Marvel esqueceu disso por um tempo. Mas a gente vai conhecer um pouco mais dessa personagem que finalmente vai ganhar sua série ainda essa semana também, né? Conhecer um pouco sobre a sua história, suas habilidades, né? O que ela já fez ali nos quadrinhos, quais equipes ela participou e o que a gente pode esperar dela agora nessa série e quem sabe também no futuro do MCU. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Dê uma baixa aí na chegada de novos inscritos, né? A gente conseguiu, tipo, em 2 semanas chegar a 1.500, né? Mas agora deu uma caída, então vamos se inscrever mais aí, também deixando o like, né? Lembrando que a meta é 2.000 inscritos antes do final de 2025. Então bora lá se inscrever e também deixar o like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora falar sobre a Coração de Ferro. Riri Williams, ela nasceu e cresceu em Chicago e ela morava com a sua família, né? A sua mãe, a sua irmã e o seu padrasto, né? E logo desde cedo, desde pequenininha ali, eles descobriram que ela, na verdade, é uma daquelas pessoas super dotadas, super gênio ali. Tipo um Sheldon Cooper da vida, um Franklin Aloysius Montfort da vida também, né? Basicamente nisso, né? E assim como muitas dessas pessoas extremamente inteligentes, né? Ela também acabou ganhando uma personalidade mais introspectiva, mais na dela mesma, dificilmente conseguindo socializar, né? Tanto que, inclusive, a primeira amiga que ela fez, né? Foi aos 10 anos de idade, que é a Natalie, né? Que descobriu esse dote intelectual que a menina tinha também, né? Foram amigos por um tempo ali também. Sem contar que a Natalie ajudou a Riri a construir algumas partes das suas tecnologias, porque o sonho da menina, da Riri no caso, né? Era justamente poder um dia ajudar os super-heróis com essas tecnologias, né? Se não se tornar uma dessas heroínas no futuro. Mas, porém, portanto, contudo, todavia, sobretanto, né? Como já é de costume na vida de praticamente todo super-herói, tem que ter uma tragédia na vida aí da menina, né? E num belo dia, quando ela tava simplesmente fazendo um piquenique com a sua família, sua melhor amiga, aconteceu um tiroteio ali, né? Um monte de gente foi massacrada também, e no meio disso, a Riri conseguiu sobreviver, porém o seu padrasto e principalmente sua melhor amiga não sobreviveram. Então, ela foi a perda que meio que começou a motivar ela a querer seguir mais essa carreira de super-heroína, justamente para ajudar outras pessoas. Aos 13 anos, ela ganhou uma bolsa de estudo pro MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é um dos mais reconhecidos ali da área também da engenharia espacial e outras coisas ali também, tanto nos Estados Unidos quanto também no mundo afora, né? E com o seu intelecto e os recursos que a universidade tinha, ela conseguiu construir a sua própria versão, né, da armadura do Homem de Ferro, meio que reconstruir, baseando numa das armaduras antigas do Tony Stark, né? Só que assim, né, não eram recursos que ela tinha acesso, ela pegou sem permissão do MIT. Quando o pessoal do instituto, né, da universidade ficou sabendo, né, ela pegou a armadura e se mandou pra longe. Inclusive, no meio do caminho, ela conseguiu evitar uma fuga de prisão, né? Ela conseguiu prender alguns meliantes que estavam fugindo da prisão ali também, né? Danificou a armadura, mas esse foi um grande feito logo de início na carreira de heroína dela, justamente para chamar a atenção de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Tony Stark, que se admirou com essas habilidades intelectuais e tecnológicas da menina e a chamou para fazer parte da sua equipe, né? Equipe entre aspas, né? Porque na verdade ele apenas chamou a ajuda dela para auxiliar ele no meio de uma nova guerra civil que estava acontecendo entre ele e a Capitã Marvel.
Após a Segunda Guerra Civil, Tony Stark acabou entrando num coma, né? E a Riri aproveitou da tecnologia que ele submeteu para ela também, conseguiu arrumar para ela construir a sua própria armadura e ainda deixou para ela um modelo de inteligência artificial baseado nele. Tipo, então é um Tony Stark em versão holograma ali também, né? E a partir daí ele convenceu a menina a se tornar uma heroína própria, né? Assumindo o manto de Mulher de Ferro, ou Garota de Ferro. Mas ela nunca curtiu muito essa ideia de codinomes super-heróis que reforçassem gênero ali também, né? Então ela decidiu dar um nome próprio que foi Coração de Ferro. Que vamos combinar? Coração de Ferro fica melhor do que Garota de Ferro, Mulher de Ferro também, né? Vamos combinar. A menina conseguiu se destacar como uma nova heroína, chamando a atenção de muita gente. Inclusive, ela chegou a ser recrutada pela SHIELD, né? Só que ela não topou porque ela achava que a SHIELD tinha seus problemas ali, como por exemplo, abuso de poder. O que não estava totalmente errado, né? Mas ela chegou sim a fazer parte de uma equipe de heróis conhecido como Campeões, né? Uma das formações dos Campeões, porque já tiveram várias formações diferentes ao longo da história da Marvel, né? Nessa formação, inclusive, tinha vários heróis jovens ali, né? Como, por exemplo, o Hulk, do Amadeus Cho, a Vivi, que é a filha do Visão, o Homem-Aranha do Miles Morales, o Nova, a Kamala Khan, e entre outros ali, né? E foi uma equipe bem importante que conseguiu fazer alguns feitos incríveis ali, como, por exemplo, acabar com algumas células da Hydra, que ainda estavam espalhadas pelos Estados Unidos, e até mesmo rastrear o Capitão América Fajudo, que era membro da Hydra ali. Mas nada é fácil na vida de super-herói, principalmente quando passa por uma derrota até mesmo humilhante, né? Já que esses campeões conseguiram se unir para enfrentar, é claro, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Thanos, né? Só que, gente, é o Thanos contra um monte de heróis jovens ali, quase que início de carreira também. Se os mais velhos, os veteranos não têm chance de encontrar ele, quanto mais os mais novos, né? Então a Riri acabou sendo derrotada ali, a armadura dela foi completamente destruída. Isso meio que abalou o ego dela ali também, né? Ela ficou bem depressiva, tipo, ela sempre se deu destaque bastante ali também, né? Só que em um determinado momento ela acabou sofrendo essa derrota ali, quase como o Hulk depois em Guerra Infinita, sabe, né? Só que após uma conversa motivacional ali com a Vivi, que é praticamente a melhor amiga dela dentro dessa equipe, né? Ela se percebeu que podia se aproveitar disso para se reinventar. Então, a partir de tecnologia alienígena, ela conseguiu reconstruir uma armadura completamente nova que ficasse afastado do modelo que o Homem de Ferro estava acostumando ali, para finalmente sair dessa sombra do Homem de Ferro, do Tony Stark, e finalmente se tornar uma heroína própria, a Coração de Ferro ali também, né? Tanto que ela abandonou aquela inteligência artificial baseada no Tony Stark e criou uma nova para essa armadura, né? Que a batizou de Natalie, em homenagem à melhor amiga que ela perdeu naquele massacre quando ela era mais jovem. A Riri foi uma personagem que demorou um pouco para cair no gosto do público, porque muita gente não curtiu essa nova personagem já assumindo o manto do Homem de Ferro ali também, né? Muita gente esperava que outro personagem do núcleo dele, como por exemplo James Rhodes, que era uma máquina de combate, ou a Pepper Potts, assumissem esse lugar ali também, né? Ou algum outro personagem relacionado ao Tony Stark ali, né? Só que muita gente não curtiu uma nova personagem surgindo do nada justamente por isso, né? O que é engraçado porque muitas vezes é a mesma pessoa que fala que tem que criar heróis novos, né? Personagens novos, ao invés de simplesmente passar o manto ali. Enfim, né? Eles acabam se comprometendo muitas vezes, né? E assim, tem uma questão do preconceito por ser uma garota, por ser uma personagem feminina e negra, até tem. Só que se a gente comparar com, por exemplo, o Miles Morales ou a Kamala Khan, que também são personagens novos e também tem essa questão da diversidade, tipo, eles conseguiram conquistar o público de uma forma quase que imediata ali quando eles surgiram também, tinham mais carisma do que a própria Riri Williams. Essa aí só conseguiu conquistar um pouco mais de público, um pouco mais de atenção, quando ela começou a realmente fazer parte dos campeões ali também, e principalmente nesse momento que ela realmente assume um codinome, não o codinome de Coração de Ferro, mas a própria personalidade ali, a própria armadura também, se prendendo um pouco ali do Tony Stark, que querendo ou não faz parte da história de origem dela também, né, não tem como não comparar ali também a história, porque querendo ou não, os dois são grandes gênios, né, sabe-se lá, desde a infância ali também, né? Só que assim, foi só quando ela conseguiu meio que se desprender de ser só uma sucessora do Homem de Ferro que ela realmente começou a cair nas graças do público. Como eu disse anteriormente, a personagem tinha sido apresentada em Wakanda para Sempre, né, no filme de 2022, né, justamente porque ela estava sendo perseguida por muita gente, porque ela inventou uma tecnologia capaz de rastrear vibrânio, né, então o governo queria essa tecnologia justamente para poder ter essa extração de minério, essa extração de recursos aí que não pertenciam a eles, né, e ao mesmo tempo foi perseguida pelo pessoal de Talocan, liderados pelo Namor ali, né, justamente pelo fato de que essa tecnologia é perigosa, porque colocava em risco o pessoal de Talocan, sendo que
que é o segundo maior lugar do mundo com uma fonte de vibrânio, perdendo só pra Wakanda ali também, né? Então ela acabou sendo resgatada pelo pessoal de Wakanda, a partir daquela tecnologia criou sua própria armadura ali também e auxiliou os wakandanos na batalha final contra os Talocanianos, enfim, o pessoal de Talocan ali também, né? E é um bom tempo que já havia sido prometido uma série pra ela. Pra vocês terem noção, era pra série dela ter sido lançado em 2023, mas aí teve problema com a greve dos roteiristas e reformulação do roteiro ali também, né? Enfim, né? Isso aí é o vizinho construindo a própria armadura que nem a Riri Williams fez. Ele também tá construindo a própria armadura do Homem de Ferro. Enfim, né? E assim, demorou muito, mas finalmente a série da personagem vai chegar. E assim, eu não sei o que esperar, né? Os trailers prometem pelo menos bastante ação. Promete uma coisa de tecnologia versus magia, né? Já que o vilão é o capuz, né? Uma coisa que a gente vê muito pouco nos filmes da Marvel, no MCU como um todo ali também, né? E assim, com certeza vai ter uma certa coisa desprendida do Tony Stark, porque a personagem só veio depois da morte dele, então ela não teve esse contato com ele que nem teve nos quadrinhos. Vai ter uma inteligência artificial em forma holográfica, que provavelmente vai ser diretamente a Natalie também, não vai ser um holograma do Tony Stark, até porque o cachê do Downey Jr. é alto demais pra isso também, né? Então muito provavelmente a gente vai ter uma Riri Williams um pouco mais, talvez se inspirando no Homem de Ferro, mas tentando criar os seus próprios passos ali. Afinal de contas, como ela nunca teve contato com o personagem nos filmes, né? Ela tem que começar a trilhar uma coisa nova ali também, né? Agora, quanto ao futuro, eu não sei, porque parece que nesse momento a Marvel tá pegando vários personagens, vários pontas soltas que ela deixou ali para trás também, para justamente focar nessa história, para meio que completar todas essas pontas soltas antes de dar uma espécie de soft reboot com Guerras Secretas, né? Então, por exemplo, a gente teve Thunderbolts, que juntou todo o pessoal ali que tinha sido apresentado nessa nova fase e meio que foi completamente esquecida. Teve o Capitão América Admirável Mundo Novo, que trouxe novamente a história lá do filme do Incrível Hulk, trouxe também a Cabeça do Celestial, que tinha sido esquecida. Então talvez seja um momento que a Marvel meio que esteja tentando arrumar essas pontas soltas que ela esqueceu aí no meio do caminho, como a própria Riri Williams. Agora, se a série vai ser boa, a gente tem que ver. No mínimo, ela não promete uma coisa, super, hiper, mega blaster, como eu costumava fazer antes, né? Mas um mínimo de ação, pelo menos, um CGI bem feito, tá prometendo. Então, vamos ver o que vai rolar. E essa é a história de Riri Williams, a Coração de Ferro nos quadrinhos. Mas e vocês? O que vocês estão esperando para ver dessa nova série, da personagem ali também, dessa interpretada pela atriz Dominique Thorne, né? Que foi apresentada antes e agora está finalmente ganhando seu espaço de destaque. Você acha que vai ser uma boa série? Acha que vai ser uma série ruim? Que vai ser mais ou menos? Deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã da Coração de Ferro, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, pra gente bater a meta de 2.000 inscritos antes do final de 2025. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui. Um forte beijo, abraço e falou!